de hoje estamos novamente com o Francisco falando sobre tratamentos naturais. Hoje nós vamos falar sobre dores. Hoje as pessoas ao se cumprimentarem nem perguntam mais "Oi, tudo bem?", mas sim "Onde dói?", não é verdade? Verdade. Até na hora de cumprimentar, não aperte muito a minha mão, né? Porque geralmente a pessoa está com dor. E hoje em dia, quando um grupo de pessoas se reúne, eles vão geralmente falar dos seus problemas. E se o indivíduo não tiver nenhum problema de saúde, ele fica até meio deslocado, né? Porque ele tem que estar também, eu também tenho alguma coisa. Mas realmente as dores articulares, e dor de cabeça, dor no aparelho digestivo, dor na área renal, dor em todo lugar, né? Dor no joelho. Então, realmente, nós estamos vivendo hoje na época da dor. Nunca o ser humano precisou usar tanto analgésico para tirar suas dores como hoje, não é? Então, nós queremos falar algumas coisas que realmente provocam esse tipo de dor. Porque não adianta você estar tomando medicação para tirar as dores se você não remove a causa do problema, né? Você vê, todo mundo está preocupado com o quê? Com o sintoma. Com o sintoma, mas não está preocupado com a causa. A nossa tendência é assim, eu estou com uma dor de cabeça, o que é bom para a dor de cabeça? Às vezes uma pessoa, assim, nós nos encontramos em algum lugar, ela diz assim, olha, eu estou com muita dor de cabeça, o que é natural, o que é bom, né, para a minha dor de cabeça? Eu digo assim, olha, minha filha, dor de cabeça não é doença, dor de cabeça é um sintoma. Você tem que ver a causa disso aí, por que é que está dando a dor de cabeça. Então, daí depois, vendo a causa, é que você vai realmente ver o que você pode fazer. E eu gostaria de falar, já que estamos falando em dor de cabeça, realmente a maior parte das pessoas que procuram a gente com dor, é dor de cabeça. A dor de cabeça, 90% das dores de cabeça, elas estão relacionadas com o uso de açúcar doce. Então nós temos pessoas que, por exemplo, esses dias eu estive atendendo uma pessoa que ele é um agropecuarista, mora num outro estado, e há muitos anos ele sofre de dor de cabeça. Eu disse para ele assim, olha, o senhor quer parar a sua dor de cabeça? Então vamos fazer o seguinte, o senhor vai ficar 3 meses sem comer açúcar, nada doce, nada doce. Ele falou assim, mas o senhor está tirando o que eu mais como, eu não sei comer sem doce, sem sobremesa, eu como doce toda hora. Por isso que o senhor está com a dor de cabeça. Então vamos fazer isso e graças a Deus, olha, depois de tantos anos, hoje ele não tem mais dor de cabeça, só que naturalmente parou de comer doce, não está comendo mais doce, e algum doce que às vezes aparece diminui, come a quantidade mínima possível. Então grande parte realmente o responsável são os doces. Os responsáveis não é o doce, é a gordura, que já falamos em outro programa, e também, muitas vezes, é o estresse também que causa essa dor de cabeça. Mas 90% o problema é o açúcar. O açúcar, é alguma coisa na alimentação. E como o açúcar, a gordura, eles vão concentrando e a pessoa não toma pouca água. Isso também faz com que a dor de cabeça aumente. Aumente, né? Porque a água realmente é um veículo para poder desintoxicar o nosso organismo, limpar e levar também muitos nutrientes e oxigênio para as células. E geralmente quem come muito doce, como o doce é muito ácido, ele acaba não bebendo muita água. As dores musculares são bem diferentes das dores de cabeça. Geralmente, as dores musculares, a causa das dores musculares não é tanto o doce, não é o açúcar. Poderá até indiretamente fazer alguma coisa, mas não. Geralmente, o problema das dores musculares são 3 alimentos que causam esse problema, que é carne de frango, queijo e as leguminosas, os feijões. E geralmente as pessoas que estão com reumatismo, artrite, dores musculares, tudo que é IT que nós falamos com relação às dores, elas são fãs, usam continuamente esses 3 tipos de alimento. O frango, as leguminosas e também o queijo são alimentos riquíssimos em azoto.
E como alguns organismos não conseguem eliminar o azoto, ele vai Só acumular... para explicar melhor, o que seria o azoto? São substâncias nitrogenadas que os alimentos têm. Uns têm mais, outros menos, mas esses três são os que mais têm. Nitrogênio é um componente da proteína. Da proteína. Então, quando o indivíduo ingere muito esse tipo de alimento, o azoto, essa substância, ele se transforma em pequenos cristais que o organismo, não conseguindo eliminar pelos rins, ele vai armazenar nas articulações, produzindo um processo de fricção. Então, à medida que vai movimentando, vai realmente produzindo um processo inflamatório. E se só tomar anti-inflamatório, vai mascarar o problema. Até eu sempre ilustro assim, olha, a minha mesa tem um vidro, é bem lisinho. Eu falo, eu posso passar a mão aqui o dia todo, não vai dar nada. Mas se eu puser uns grãozinhos de areia aqui, eu vou passar a mão, daqui a pouco minha mão vai estar machucada, ferida. E eu procuro um médico, o médico fala, vou passar para você um anti-inflamatório. Ele me passa um anti-inflamatório, eu chego em casa e continuo passando a mão na mesa, em cima de areia. E piora, doutor, volto lá, não, doutor. Então vou te passar um anti-inflamatório mais forte. Até que ele me pergunta, escuta, me explica, o que você faz? Do que você trabalha, sua atividade, o que você faz? Eu gosto de pôr areia na mesa e passar a mão em cima. Então ele vai falar, então não é mais minha área, vou te encaminhar para um psiquiatra, o seu problema é outro, não é? Então, o alimento rico em azoto, ele vai produzir isso. Quando a pessoa tem um rim muito bom, ele vai eliminar o azoto mais facilmente, é mais difícil. Porque muitas vezes a pessoa diz, mas o meu marido come igual eu, os meus filhos, e por que para mim dá o problema, faz mal, e para eles não fazem? Então eu explico que cada organismo é diferente um do outro, tá? Então, a pessoa, à medida que ela vai parando de comer esse tipo de alimento, a gente geralmente dá uma dieta de uns 3 meses, né, para suspender de tudo e depois pode usar pouquinho, vai experimentar, ver como é que é o frango, o queijo e as leguminosas, que são todos os feijões. E lembrando também que a soja é uma leguminosa, ela é um feijão, porque muitas vezes a pessoa, principalmente aqueles que estão substituindo a carne, às vezes abusam da soja, e a soja é um alimento ácido, é feijão, é uma leguminosa, então nem a soja. E a pessoa, à medida que ela vai diminuindo essa quantidade desse alimento, ela percebe que as dores vão desaparecendo. Porque é importante lembrar que o nosso organismo é para viver no meio alcalino. E esse alimento, como o senhor disse, o frango, as leguminosas, o queijo e voltando ao açúcar, todos deixam o sangue ácido, favorecendo essas dores. E o feijão, ele é o mais ácido. Você pode perceber que cachorro não come, os cães não comem feijão. Você põe feijão, ele separa, porque ele percebe que é um alimento muito ácido. Então, o feijão, nós falarmos para brasileiro não comer feijão, é um problema sério, né? Porque aqui é um hábito comer feijão, às vezes de manhã, no almoço, de noite até. Mas à medida que a pessoa vai dando esse voto de confiança na gente, e ele para de comer o alimento, ele vai vendo que ele melhora, realmente ele passa a aderir a uma alimentação mais equilibrada, diminui bastante o feijão. E com certeza viver sem dor é muito melhor, né? Por mais que ele goste do feijão, se está num caso crítico, né, de dores, é melhor então evitar o feijão e depois que melhorar, voltar a comer com menos regularidade. Isso. Né? Essa semana, uma senhora, ela voltou, né, depois de um mês de tratamento, ela não podia mais assim movimentar os dedos, não podia levantar a mão para pentear o cabelo, estava realmente imobilizada. E quando nós explicamos e pedimos para que ela deixasse esse tipo de alimento, pelo menos por um mês, ela me diz, mas vai ser muito difícil, porque eu não como outro tipo de carne a não ser frango. Porque todos dizem que a carne vermelha faz mal, então eu como a carne branca. Eu também como queijo todo dia, eu não vivo sem queijo. E feijão também eu como todos os dias. Eu não sei como vai ser, porque a minha comida básica são esses 3 tipos de alimento. Eu falei, não, mas a senhora, por amor à sua saúde, a senhora vai ver que as dores vão começar a diminuir, a senhora tenta fazer, que a senhora vai conseguir. E ela voltou essa semana feliz. Falou, olha,
Parei até, diminuir bastante os corticoides que eu estava tomando, eu tinha que tomar diariamente 40 miligramas por dia. Eu diminuí, tomei umas 2 vezes a semana só, e uma vez só ao dia, e as dores, eu estou percebendo que elas estão diminuindo. Então, eu falei para a senhora que realmente as dores iam desaparecer. Quando eu falei para ela, a senhora vai voltar daqui 2 meses. Ela falou, mas eu já posso voltar a comer de novo? Eu falei, não. Eu falei 1 mês só para a senhora não desanimar. Mas agora, pelo menos 3 meses. Um já passou, faltam 2. Então, daqui 2 meses a senhora vai voltar, continua na sua dieta, continua bebendo muita água para que o seu rim trabalhe melhor. Porque você tem que retirar o fator agressor, né? Senão o problema com certeza irá retornar. Vai retornar. Principalmente quando usa de uma maneira contínua, né? Eu digo assim, se você vai num velório, você fica a noite inteira sem dormir. E no outro dia você tem que trabalhar, você vai. Você vai passar mal durante o dia, vai estar meio igual um zumbi assim. Só que quando chegar de noite, você vai dormir, no outro dia você está bom, de novo. Se você fizesse isso todo dia, você não aguenta, seu corpo não aguenta. Quando nós comemos um alimento assim que realmente ele não é o ideal, mas comemos mais espaçadamente, é lógico que o corpo vai ter menos dificuldade para administrar aquele alimento. Então, a gente tem que ir trabalhando, porque para muitas pessoas, se você falar assim, você não vai comer mais esse tipo de alimento, ela desiste. Porque aquela esperança, eu vou ficar boa e vou poder voltar a comer aquele tipo de alimento de novo. Mas quando você vai mudando a alimentação, eu falo porque teve uma experiência na minha vida, que ao mudar a alimentação, a gente passa a ter prazer nos alimentos saudáveis, nos alimentos naturais. E aqueles alimentos, eles deixam de nos oferecer tanto prazer e serem indispensáveis à nossa vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, eu tinha umas dores de cabeça também horríveis. E um dia eu fui ao médico, e o médico me disse o seguinte, você quer ficar livre da sua dor de cabeça? Eu disse, lógico, doutor, por isso eu vim aqui. Ele falou, então para de comer doce. Eu falei, doutor, não faz isso comigo. Até eu brinquei com ele, falei, olha, eu não fumo, não bebo, não transo, não faço tanta coisa que todo mundo faz. O único prazer na minha vida é comer doce. Falei, ótimo, então fique com a sua dor de cabeça. E falou, pode levantar que eu tenho mais gente para atender. E eu tive que sair da sala. E eu realmente experimentei, parei de comer os doces e as minhas dores de cabeça sumiram, porque eu chegava a ficar dias sem trabalhar. Então eu conto isso para o paciente. Falei, eu já passei por essa experiência, entende? Então a gente vê realmente a recompensa que nós vamos sentir imediatamente ao mudarmos nossos hábitos de vida. É verdade. E assim, falando de dores, né? Então, falamos das dores de cabeça, dores articulares, né? O reumatismo, né? Artrite, artrose, que tem causado tantas dores, tantos desconfortos para as pessoas, né? A pessoa com reumatismo, ela já acorda com dor, não é verdade? Deita com dor e acorda com dor, né? Realmente, eu digo, é uma vida muito sofrida. Aliás, nenhuma dor é boa, né? Nenhuma dor deixa a pessoa feliz, mas o reumatismo realmente ele sacrifica a pessoa. Eu digo assim, o reumatismo ele mata o indivíduo devagarzinho, né? Bem lentamente, porque é aquela dor contínua, diária. E ele deixando esses alimentos, né? O corpo vai ficando alcalino e as dores vão embora. Eu conheci uma senhora, ela se tratou, ela também estava bem travada, não podia fazer mais nada. E um belo dia, um filho dela veio visitá-la. E daí ele falou, mãe, eu trouxe um frango para a gente comer. E ela falou, não, filho, nem fala isso. Você lembra o jeito que eu estava? Eu não podia fazer mais nada, nem pentear o cabelo eu não podia mais. E agora eu estou fazendo tudo dentro de casa, eu não quero mais comer. Mas ele diz, mãe, olha, eu vou fazer uma oração e vou pedir para Deus abençoar esse alimento e a senhora vai ver, a oração vai ser poderosa. A senhora vai comer esse alimento e a senhora não vai ter problema com esse alimento. E ela comeu. E já estava mais ou menos fazendo uns 6 meses que ela não comia mais o frango. E ela comeu. Daí no dia seguinte ela me liga, minhas dores voltaram. Eu disse assim, dona, falei até o nome dela, por favor, vem aqui que nós vamos conversar. Daí ela me contou essa história. Daí eu até disse, a senhora já sabe. Eu até fiquei feliz que aconteceu isso com a senhora, porque agora é mais um voto de confiança que a senhora tem,
que aquilo que eu estava falando é verdade. A senhora comeu, as dores voltaram. Agora a senhora vai decidir, ou a senhora sara ou não sara. Está nas suas mãos a decisão. É uma questão de escolha, né? Bem, então vocês viram como se livrar das dores. É muito melhor, não é? Viver saudável, alegre, disposto, sem ficar reclamando que dói aqui ou dói ali. Que vocês realmente possam praticar e ter saúde ao seu alcance.